Jesus, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Te louvamos por estar aqui. Queremos rogar a Ti que o Senhor fale conosco. Ó Senhor Jesus, nós somos a Tua igreja, Teu povo nessa terra. Ser propício a nós essa noite. O Senhor, melhor do que ninguém, conhece as nossas necessidades. Nós queremos ser supridos por Ti, Senhor. Tudo que nós precisamos está em Ti. O Senhor também tem necessidades. Enquanto o Senhor estiver falando conosco, nós queremos atentar para todas elas. Não queremos apenas ser supridos, queremos também cooperar com o Senhor. Abençoa cada irmão e irmã aqui presente. Que o Senhor possa abrir os corações para que a Tua palavra possa entrar, possa produzir frutos. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Não se restringe à nossa limitação. Nos usa nessa noite como um canal de bênção. Flua, Senhor, flua por meio do nosso falar. Alcança o coração dos irmãos. Ó Senhor, como nós precisamos de Ti. Sem Ti nós não somos nada, Senhor. Fala por nosso intermédio, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nossa comunhão de hoje, ela vai se basear nesse tema. Os irmãos podem ver ali na projeção, a eleição de Deus. E essa foi a segunda mensagem dessa nova série que nós começamos a estudar na semana passada, cujo tema é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Apenas para que os irmãos possam se situar, né, entre as mensagens, nós vamos gastar as 4 primeiras mensagens. Elas não entrarão ainda, propriamente dito, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lá na estância, o irmão Pedro utilizou as 4 primeiras mensagens para poder estabelecer um pano de fundo, uma base com a qual nós podemos, então, a partir dessa base, entrar na primeira carta aos Coríntios e desfrutarmos de Cristo como nosso poder e sabedoria. Então essas quatro primeiras mensagens, elas são importantes porque elas estabelecem essa base. Amém? E hoje nós então vamos desfrutar a segunda dessa série de 4. Então esse assunto, a eleição de Deus, é um assunto extremamente importante na vida cristã. A doutrina da eleição é um assunto extremamente rico, porém, alguém soprou ali, controverso, né, no meio cristão. Muitas pessoas, há muitas linhas de interpretação diferente acerca desse assunto. Alguns pensam de uma maneira, outros acreditam que a eleição se dá de outra maneira. E a mensagem dessa semana, ela abordou esse assunto, que é um dos pilares da fé cristã. Então, estudar a eleição de Deus é importante porque nos faz conhecer um dos pilares da fé cristã. Amém? Uma outra razão pela qual nós somos inspirados a estudar e conhecer a eleição de Deus é que por meio dela nós podemos conhecer o nosso destino. Amém? Ninguém precisa consultar uma bola de cristal para saber o seu destino. A Bíblia, ela fala sobre o nosso destino. E a doutrina da eleição é a doutrina que fala sobre o nosso destino. Qual era o nosso destino antes da eleição e qual passou a ser o nosso destino após a eleição. E nós vamos abordar esse assunto sob 2 perspectivas, né? A mensagem dessa semana deixou claro essas 2 perspectivas e nós vamos trabalhar esse assunto, esse tema
em cima dessas duas perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva da salvação, amém? Nós vamos falar da eleição sob esse ponto de vista, o ponto de vista da salvação. Depois, nós vamos gastar um tempo falando da eleição sob a perspectiva do galardão. Os irmãos dizem amém? Então eu conto com o amém dos irmãos, né? Não é fácil estar aqui falando, então à medida que nós fomos compartilhando, nós queremos ser encorajados pelos irmãos. O amém dos irmãos nos encoraja, né? É o combustível que faz com que o profeta fale por Deus. Nós não estamos aqui apoiados na nossa capacidade, nós não temos nenhuma, não estamos aqui apoiados em estudo, embora nós gastemos tempo em cima do alimento diário, em cima da Bíblia, em cima de outros livros, mas tudo isso aqui se torna nulo se nós não dependermos do Senhor. Então nós estamos aqui na total dependência do Senhor e o amém dos irmãos nos encoraja. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Queria que os santos abrissem comigo Romanos capítulo 3 e que nós lêssemos juntos o versículo 23. Então, vamos começar a falar aqui agora da eleição sob o ponto de vista da salvação. Então, Romanos capítulo 3, versículo 23. Irmãos, acharam? Podemos ler? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos ler mais uma vez? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os irmãos sabem quais são as implicações dessa sentença? Esse é um dos versículos que talvez esteja na lista dos versículos conhecidos pela maioria dos irmãos aqui, mas talvez nem todos se dão conta das implicações dessa sentença. O que Paulo escreveu aqui no capítulo 3 de Romanos é algo extremamente grave, extremamente grave. Se o mundo soubesse quais são essas implicações, todos se lançariam ao chão, desesperados pela misericórdia de Deus. O que a queda do homem implicou, não somente para Adão, mas para toda a humanidade, foi algo terrível, irmãos. Terrível. Deus é santo. Vamos falar juntos? Deus é santo. E o pecado ofende a Deus. O pecado é algo que Deus não consegue tolerar. E depois que o homem caiu, ele foi sentenciado à morte. Em 1741, um grande pregador chamado Jonathan Edwards, ele proferiu um sermão que ficou conhecido mundo afora. Um sermão que foi proferido nos Estados Unidos, era um pregador americano, e o tema do sermão dele foi Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quantos aqui conhecem esse sermão? Já leram ou já ouviram? É interessantíssimo, porque é uma mensagem onde ele mostra exatamente quais são essas implicações. Implicações essas que os homens não se dão conta. Depois que o homem pecou, irmãos, depois que o homem caiu, o que separa o homem, digamos assim, falando de maneira direta, do inferno, é uma fina camada. É uma fina camada, que a qualquer momento pode quebrar e ele cair. A ira de Deus, suas flechas, todas passaram a estar apontadas para o homem. A espada da justiça revolve a cabeça dos homens ímpios o tempo inteiro, embora estes não percebam.
e o homem está sentenciado à morte. Tudo isso é a Bíblia quem nos diz. E a qualquer momento, essa sentença pode ser cumprida na vida na humanidade, de forma geral. Mas o que retém a ira de Deus? Se o pecado suscitou a ira de Deus para com a humanidade, e a qualquer momento o homem pode sofrer essa condenação, o que retém a ira de Deus e faz com que nós não soframos esse dano, faz com que a humanidade ainda tenha sido preservada, seja preservada? Irmãos, é a misericórdia de Deus. Nós só estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos perdidos. Ela é quem nos guarda. Ela é quem retém a ira de Deus. Só que essa misericórdia de Deus, ela é destinada aos seus escolhidos. Queria ler com os irmãos Lamentações capítulo 3, versículo 22. Toda a humanidade caiu, toda a humanidade pecou, toda a humanidade foi sentenciada à morte, à condenação eterna. Mas Deus, irmãos, é um Deus misericordioso. E nessa noite um dos meus sentimentos é despertar todos nós a que valorizemos a misericórdia de Deus. Lamentações capítulo 3, versículo 22. Vamos ler juntos? Vamos ler, irmãos, com força. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nós só não fomos consumidos até hoje por causa dessa misericórdia. Irmãos, nós temos que agradecer muito a Deus. Oh Senhor Jesus, o Senhor só não acabou com tudo por causa dessa misericórdia. E essa misericórdia, ela não foi dirigida a todos. Essa misericórdia foi dirigida a um grupo de pessoas nessa terra. Livro de Êxodo, capítulo 33. Versículo 19. Diz assim, que é Deus falando para Moisés. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Veja só, Deus não é obrigado a ter misericórdia de todo mundo, mas Ele quis ter misericórdia de alguns. Deus quis ter misericórdia, irmãos, de você. Deus quis ter misericórdia de cada um de nós. Irmãos, isso deveria nos fazer pular de alegria. Essas palavras dizem o quanto nós somos especiais para Deus. Há um hino que diz, né? Como é que é? Como é que é? O que fiz para Ele me escolher. Não tem um hino assim? Não sei o que. Me ajuda aí alguém. S72, exatamente. É o hino. É o hino que nós não podemos cantar hoje. O serviço de música vai ensaiar mais para a gente cantar. Irmãos,
eu não sei porque Deus me escolheu, mas eu sou grato a Ele por isso. Eu não sei porque Ele quis ser misericordioso comigo, mas eu sou grato a Ele por isso. E eu quero viver a minha vida em gratidão a Ele por isso. Louvado seja o Senhor. Vamos ler aqui Esdras, capítulo 9, livro de Esdras. Esse texto aqui do capítulo 9 de Esdras retrata bem isso que nós estamos falando. Versículos 8 e 9. Vamos ler juntos, irmãos? Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. É isso que o Senhor fez conosco. Um pouco de vida. Versículo 9. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Amém. Antes estendeu sobre nós o quê? A sua misericórdia. E achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Versículo 13. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, ainda nos deste esse restante que escapou. Irmãos, nós escapamos, amém? Nós escapamos. Versículo 15. Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: você escapou, hein? Irmãos, nós escapamos. Ufa! Nós escapamos. E nós não escapamos por causa da nossa força, por causa de algum mérito nosso. Nós escapamos por causa da misericórdia de Deus. Um dia Deus olhou para nós e falou: eu terei misericórdia de você. Deus olhou para mim e falou: você merece morrer. A sua natureza me afronta, mas eu vou ter misericórdia de você. Irmãos, isso é maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Neemias capítulo 9, versículo 31. Vamos ler juntos novamente? Mas, pela tua grande misericórdia, não acabastes com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Poxa vida, cadê o irmão Linha aqui para falar misericórdia, né? Misericórdia, irmãos. Misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Amém? Amém? Então nós somos do grupo dos que escaparam, né? Somos do grupo dos que escaparam. O Senhor nos escolheu. O Senhor teve misericórdia de nós e o Senhor nos escolheu e o Senhor nos destinou à vida eterna. O futuro que o Senhor preparou para nós foi esse: a vida eterna. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Vamos ler? Efésios capítulo 1, versículo 4. Eu estou fazendo questão de ler todos esses versículos para os irmãos, para que nós tenhamos convicção. Quero que os irmãos tenham convicção de que nós só estamos aqui por causa da misericórdia de Deus.
E é importante que nós leiamos esses versículos, porque eles também são as promessas de Deus para a nossa vida. E nós precisamos conhecer essas promessas. Versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. O Senhor nos escolheu. Então nós fomos escolhidos. Primeiro, nós fomos o alvo da misericórdia de Deus. E o Senhor foi misericordioso para conosco, e também Ele nos escolheu. Amém? E Ele nos destinou à vida eterna. Atos capítulo 13, versículo 48, mostra isso. Atos 13, 48. Diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido o quê? Destinados para a vida eterna. Quem é que creu no Senhor Jesus? Diga bem. Se nós cremos, irmãos, é porque nós somos destinados à vida eterna. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor nos escolheu um dia. Antes da fundação do mundo, o Senhor já havia nos escolhido, já havia nos destinado à vida eterna. E graças ao Senhor, graças a Deus, no tempo, Ele enviou seu Filho. Para quê? Para poder pagar um alto preço por nós. Deus enviou seu Filho para que Ele morresse em nosso lugar. Jesus Cristo foi oferecido como um sacrifício. Ele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Ele que não tinha culpa carregou a nossa culpa, subiu numa cruz e morreu em nosso favor. O Senhor já havia nos escolhido e Cristo morreu para nos salvar. Oh Senhor Jesus, você se alegra com isso? Jesus morreu para te salvar. Louvado seja o Senhor, irmãos. Aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10, fala desse sacrifício de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2, 10, diz assim, vamos ler? Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Então, o Senhor Jesus veio salvar quem? Os eleitos. Aqueles a quem Deus Pai havia escolhido. Deus Pai escolheu e Jesus Cristo veio aqui e morreu por causa dos eleitos. Irmãos, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Jesus morreu por cada um de nós. Ele morreu para que nós pudéssemos reviver para Deus. Quando Jesus morreu, nós morremos com Ele. Quando nós cremos em Jesus, nós nos unimos à morte dele. E a morte dele passou a ser a nossa morte. Nós morremos com Cristo. E hoje nós vivemos para Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor moveu a história. Desde que Jesus veio a essa terra, todas as coisas que ocorreram nessa terra, tudo que esse mundo viu, tudo foi pensado, todos os acontecimentos, toda a história foi movida para que nós pudéssemos crer em Jesus. O Senhor moveu todas as peças para que um dia nós pudéssemos crer nele, para que nós pudéssemos ser salvos. Não fomos nós que fomos atrás da salvação. A salvação veio até nós. Até o nosso ato de crer, foi Deus quem moveu o nosso coração para crermos em Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz que Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Irmãos, antes de nós crermos em Jesus, não tinha nada em nós que nos levava para Deus. Muito pelo contrário, o pecado nos afastava dia após dia. Mas graças a Deus,
Ele moveu o nosso coração para que nós crescêssemos em Jesus e a nossa salvação então pudesse ser realizada. Louvado seja o Senhor. Quando Paulo olhou para isso, tudo isso que eu estou falando para os irmãos, Paulo fala no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Porém, às vezes nem todos, ao fazer a leitura desses 3 capítulos, conseguem entender bem o que Paulo está querendo dizer. Mas é exatamente isso que ele fala. Que nós somos eleitos por causa da misericórdia de Deus. Fomos salvos por causa da justiça de Deus. Jesus Cristo se fez justiça por nós. Deus moveu o nosso coração para que nós pudéssemos crer em Jesus. Ele abriu a nossa boca para que nós pudéssemos confessá-lo como nosso Salvador. E quando Paulo chega no capítulo 11, quando ele encerra, digamos assim, o sermão da eleição, Paulo louva a Deus. Nós temos ali o louvor da eleição. E eu queria convidar os irmãos para que nós também louvemos, a exemplo de Paulo, lendo Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Esse é o louvor da eleição. Depois que Paulo fala sobre como se deu a eleição dos judeus, como se deu a eleição dos gentios, Paulo então louva a Deus por essa eleição. Ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós somos dele. Fomos salvos por meio dele. E a nossa vida é para ele. Louvado seja o Senhor. Por que o Senhor nos escolheu? Por que o Senhor nos salvou? Então nós vimos até aqui que o Senhor quis nos escolher, o Senhor quis nos salvar. Só nos resta louvar. Amém? Só nos resta agradecer. Puxa, escapei. Ufa, né? Devemos voltar para casa com esse sentimento. Ufa, me salvei. Deus me escolheu. Não sei o que Ele viu, mas Ele me quis. Nós não ficamos para a primeira próxima, nem para a segunda próxima. O Senhor nos escolheu para o time dele, amém? A pior coisa que tem é ficar para a próxima, né? Você vai brincar de bola, vôlei, qualquer coisa, né? Aí vai lá, as pessoas montam o time, aí todo mundo, para o ímpar, esse, muita gente, aí você fica ali naquela expectativa. Normalmente, eu sempre digo, né? Quem tira o para o ímpar é o melhor, é o craque e o dono da bola, né? O dono da bola não precisa saber jogar bola. Se ele for o dono da bola, ele já tem o direito de sair no para o ímpar, né? E ele escolhe. Aí você escolhe os times, aí fica primeira próxima. E tá lá, tem que esperar. Além da primeira próxima, tem a segunda próxima, que é o pior ainda. Porque ele não foi escolhido, ele quer entrar na próxima e o cara falou, não, meu time já tá cheio, fica para a segunda próxima. Irmãos, o Senhor nos escolheu. Oh, Senhor Jesus. O Senhor olhou para muitos assim, ele falou, não, eu quero é esse. É ela que eu quero, é ele que eu quero. O Senhor te quis, irmão. Isso é maravilhoso. Como eu louvei o Senhor essa semana por isso. Fiquei pensando assim, o que o Senhor viu? Por que o Senhor me quis, Senhor? Irmãos, só quero louvar o Senhor. Só quero agradecer o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. E o Senhor nos escolheu. Vamos abrir 2 Timóteo capítulo 1. Versículo 9. Vamos ver por que o Senhor nos salvou. Por que Ele nos escolheu. Por que Ele nos salvou. 2 Timóteo 1,
versículo 9. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então nós recebemos uma santa vocação. Agora, somado a esse versículo, quero convidar os irmãos para nós lermos Colossenses capítulo 1, versículo 10. Amém? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Foi para isso que o Senhor nos escolheu, para isso que o Senhor nos salvou. E aqui Paulo ele apresenta várias razões. Fala sobre crescer no pleno conhecimento, para o seu inteiro agrado, mas eu quero grifar aqui o frutificando em toda boa obra. Deus nos escolheu para que nós frutificássemos, para que nós fôssemos frutíferos. O Senhor não nos escolheu para que nós, a exemplo daquela figueira que estava plantada inutilmente, figueira ou é videira? Figueira, né? Aquela figueira que está registrada, se não me engano, em Lucas, não me recordo o capítulo. O Senhor olhou e falou: está plantada inutilmente. O Senhor não nos escolheu para isso. O Senhor não permitiu que nós nos escapássemos para viver uma vida sem sentido, sem propósito. O Senhor nos escolheu, irmãos, para que nós dessemos frutos, para que nós frutificássemos para Deus. Amém? Então, a partir dessa premissa, nós vamos agora falar um pouco sobre a eleição, sobre o ponto de vista do galardão. Então, só recapitulando, no que tange a salvação, a eleição, sob o ponto de vista da salvação, há algum mérito nosso? Não. Tudo foi Deus quem fez. Ele escolheu, Ele salvou, nós só agradecemos, né? No que tange a salvação, só nos resta agradecer. É ufa, né? Palavra-chave da salvação, ufa, né? Bem sim, UFA, ufa, graças a Deus, obrigado, Senhor, né? Louvado seja o Senhor. Agora nós temos a eleição que o irmão Pedro nos ajudou na instância, a partir de Mateus capítulo 20, vamos abrir por gentileza, versículo 16. Aqui nós temos a eleição, porém sob uma outra perspectiva. Vamos ler juntos o versículo 16, Mateus 20, versículo 16. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Opa! Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todos nós aqui fomos chamados à salvação, amém? Nós somos salvos, ufa! Mas, vou colocar dessa segunda maneira aqui. Há uma segunda chamada de Deus, uma segunda eleição, e essa depende de nós, certo? Essa depende de nós. Nós que somos salvos, que somos cristãos, precisamos entender a diferença básica entre salvação e galardão. Isso faz toda a diferença na vida de um cristão. O que é salvação? Salvação é graça imerecida. Nós não merecemos, Deus ainda assim quis nos salvar. Galardão, não. A palavra galardão no grego é salário de um trabalhador. É o salário a ser pago a um trabalhador. Então, galardão não é uma questão de ufa, é uma questão de ralação, né?
Tava tudo tão bom, né, irmãos? Ufa, ufa, né? Não. Nós temos que almejar esse galardão também. Não nos contentar com a salvação. Nós temos que almejar o quê? O galardão. Deus pode fazer muito pelo homem? Pode. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, ó. Existe uma coisa, uma única coisa, que Deus não pode fazer por mim e nem por você. Existe uma coisa, mesmo Ele sendo poderoso, tendo todas as chaves para abrir, para fechar, existe algo que Ele não pode fazer. E eu quero utilizar Mateus capítulo 20 para poder mostrar isso para os santos. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20 a 23. Nós temos aqui um pedido inusitado. Versículo 20 diz assim: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu um favor. Então ela se aproximou de Jesus e falou: ó, Senhor, quero te pedir um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: olha que pedido, irmãos. Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Assim é fácil, né? Ela mirou ela viu o galardão. Lá em Marcos diz que foi eles quem foram pedir. Em Mateus diz que foi a mãe deles. Você vê, é como se tivesse assim: ó, mãe, vai lá, você tem um jeitinho. Você tem um jeitinho de falar melhor, vai que ele te ouve. Né? Vai lá, pede com carinho. Chega com cuidado, né? Faz um elogio, né? Senhor, quero te fazer um pedido. O que foi? Deixe que meus filhos reinem contigo. Permita que um deles se assente à tua direita e o outro à tua esquerda. Irmãos, olha a resposta de Jesus. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Sabe nada. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, vamos ler juntos? Não me compete concedê-lo. Porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Eu pergunto, Jesus podia colocar eles para se assentar, uma à sua direita e outra à sua esquerda? Não. Jesus não pode pegar, por mais que ele queira, ele não pode. Mesmo que você seja o mais bonitinho entre os irmãos, o mais perfumado, né? Puxa, eu tô tão bonitinho hoje. Hoje o irmão chegou em mim e falou: irmão, você tá tão elegante hoje. Vale nada para Deus. Vale nada. Deus olha assim, não é por aí não. Ele não pode, irmãos. Ele não pode. Só tem uma pessoa que pode te colocar no reino. Sabe quem é? Você mesmo. Só eu posso me colocar lá. Depende de mim. O que Deus podia fazer por nós, Ele já fez. E Deus é tão bom, mas tão bom, que ainda para nos dar uma colher de chá, sabe o que Ele fez? Nos colocou na igreja. Olha que coisa maravilhosa. Falou: para ajudar, eu vou criar um ambiente onde você vai ser preparado para reinar. Você está feliz por estar na igreja? Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Sendo preparados para reinar. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Ó, Deus nos ama demais. Deus nos ama demais. Então, isso é algo que Ele não pode conceder. Porque a recompensa de reinar com o Senhor é uma questão de esforço. Mateus capítulo 11, versículo 12. Queria ler com os santos também.
Mateus capítulo 11, versículo 12. Vamos ler juntos? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Tá vendo? Então, galardão é uma questão de esforço. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Nós temos que contemplar o galardão, mas não pode passar o tempo inteiro contemplando. Temos que trabalhar em prol dele. Galardão é o quê? É um salário. É uma recompensa. É o salário pago a um trabalhador. Se trabalha, tem salário. Se não trabalha, não tem salário. Essa recompensa foi o que motivou Paulo, conforme o hino que nós cantamos, a avançar mais e mais. Não é assim? Estrofe do hino que nós cantamos? Por tal prêmio foi que Paulo avançou mais e mais. Foi por esse prêmio, o prêmio de reinar com o Senhor. Paulo trabalhava incansavelmente, dia e noite. É claro que a porção que Deus tinha para o apóstolo Paulo era uma porção que talvez não seja a porção de alguns dentre nós. Talvez haja irmãos entre nós que tenham uma porção parecida com a do apóstolo Paulo, não sei. Gerar igrejas, visitar, cuidar de uma obra maior. Mas a maioria dos santos, a porção é menor. E dentro da nossa porção de responsabilidade, nós precisamos produzir frutos para o Senhor. Amém, irmãos? Aí, nós temos que ganhar o mesmo sentimento que havia em Paulo e trabalhar em prol desse galardão. Louvado seja o Senhor. E essa recompensa, ela será de acordo com a nossa produção, não pelo tempo de serviço. Né? Não tem nada a ver com tempo de serviço. Está relacionado com produção. Se nós produzimos ou não. Se você tem uma pessoa que está lá há 10 anos trabalhando no lugar, mas não produz nada, não é verdade? Aí às vezes você tem um outro que está lá há 1 ano e produz muito mais. Então a recompensa não está relacionada com tempo. Ninguém pode falar, eu acho que minha recompensa está garantida, eu tenho 20 anos de vida da igreja. Né? Eu não sei se a minha recompensa está garantida. Por isso eu quero trabalhar. Amém? Alguém aqui pode falar como o apóstolo Paulo? A minha coroa já está garantida? Eu não consigo falar. Eu sei que eu tenho muito chão ainda para rodar. Tem muito fruto para poder produzir para o Senhor ainda. Irmãos, vamos trabalhar? Vamos servir? Vamos cooperar com o Senhor? Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 27, diz o seguinte: porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Não é conforme o tempo de serviço. Então, atingiu, não é igual previdência, atingiu a idade, tem não. É conforme as obras. O senhor vai falar, o senhor chegou lá, está lá, 50 anos de vida cristã. Quanto que produziu? Muito pouco. Insuficiente. 6 meses de vida cristã. Quanto que produziu? Muito. Amém? Olha aquela mulher samaritana. Ela creu no início do capítulo 4. No final do capítulo 4 ela ganhou uma cidade para o Senhor. Tão pouco tempo. Talvez tinham pessoas que já estavam com ele há muito tempo e não haviam ganhado uma cidade. Ela ganhou uma cidade. Pensa no negócio dele. Quem produziu mais? Quem estava com ele desde o início ou aquela mulher? Não sei. Mas que ela produziu muito? Ela produziu. Louvado seja o Senhor. Para finalizar, irmãos, para a gente já caminhar para a reta final da nossa comunhão, vamos abrir Mateus capítulo 20 e vamos considerar 3 parábolas, na verdade uma do capítulo 20 e outras 2 do capítulo 21. São parábolas que se relacionam com a vinha.
No que diz respeito à obra do reino, o livro de Mateus utiliza a vinha para poder falar da obra que nós temos que desempenhar para Deus. Nós que fomos chamados e que almejamos ser escolhidos para reinar. O Senhor utilizou a vinha como sendo o ponto de referência para ele desenvolver esse assunto do trabalho para poder reinar. Então, primeira parábola, a parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha, ela está no capítulo 20 e vai dos versículos 1 a 16. É uma parábola bastante conhecida dos irmãos, eu não quero ler todos os versículos, quero apenas parafrasear com os santos alguns trechos dessa parábola. Os irmãos conhecem, ela fala de um certo homem que tinha uma vinha e ele estava contratando pessoas para trabalhar naquela vinha. Ele saiu de manhã cedo, contratou uma quantidade de pessoas, cada 3 horas ele ia contratando, uma outra leva de pessoas. E quando faltava 1 hora para encerrar o expediente das 12 horas, ele decidiu, por conta própria, porque ele quis, porque ele é o dono da vinha, ele decidiu chamar mais um grupo de pessoas. Sabe quem ele quis chamar? Eu e você. Nós somos os trabalhadores da última hora. E o que nós podemos aprender com essa parábola da vinha é, irmãos, não fiquemos desocupados nas praças. Não fique desocupado. Não viva a vida cristã de forma desocupada. Se envolva com as coisas de Deus. Se envolva com aquilo que Deus está fazendo. Dentro da sua limitação, dentro daquilo que você pode dar. Se apresente ao Senhor para cooperar com Ele nessa vinha. Ó Senhor Jesus. Aí dentro da parábola tem outro ponto. Outra questão que a gente aprende. Quando o dono da vinha foi assalariar, foi pagar o salário daqueles trabalhadores que ele havia contratado, os que estavam há mais tempo começaram o quê? Versículo 11. Murmurar. Irmãos, enquanto nós servimos ao Senhor, não vamos olhar para A ou B, vamos olhar para o Senhor. Mas A serviu tanto, eu servi assim, eu mereço mais, ele merece menos. Irmãos, vamos servir o Senhor. Vamos deixar de murmurar e vamos servir o Senhor. Amém? E último ponto dessa parábola. Não importa quando começamos, a recompensa é a mesma. Talvez até hoje você ainda não conseguiu servir. Se você começar a servir hoje, a recompensa é a mesma. Mesmo você que talvez não sirva, você sempre quis servir, mas não sabia como. Se você começar a servir hoje, a recompensa é a mesma. Louvado seja o Senhor. Aí no capítulo 21 nós temos a segunda parábola, nos versículos 28 a 32, tem a parábola dos 2 filhos. Uma parábola muito conhecida também. Aí aqui, a vinha é de um pai, e esse pai tinha 2 filhos. E ele chamou os 2 filhos para irem trabalhar na vinha, versículo 28. E no versículo 29, um respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Ele falou que ia, mas não foi. Aí você tem o segundo. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Aqui também tem coisas que a gente pode aprender. Nós devemos praticar aquilo que falamos. O primeiro disse que ia, foi? Não foi. O Senhor espera que nós sejamos práticos, irmãos. Eu quero ser prático. Não quero ser uma pessoa que apenas fala. Eu quero praticar aquilo que eu falo. Ó Senhor Jesus, se eu falar para o Senhor que eu vou, eu quero ir. Eu não quero falar que vou e depois não vou. Amém? Segundo ponto que a gente aprende nessa parábola. Mesmo que nós talvez não estejamos indo, não estejamos cooperando à altura daquilo que o Senhor espera de nós,
Mas hoje mesmo nós podemos nos arrepender e ir. Hoje mesmo nós podemos nos arrepender e falar: Senhor, eu quero praticar a Tua palavra. Eu não estava conseguindo praticar a Tua palavra, mas eu quero me arrepender e eu quero praticar a Tua palavra. Irmãos, eu quero me arrepender e quero praticar a palavra do Senhor. Não quero ser alguém que fala, mas não faz. Eu quero praticar a palavra do Senhor. E por fim, na última parábola, nós temos dos versículos 33 a 43, a parábola dos lavradores maus. Onde nós vemos ali que uma vinha havia sido arrendada para um grupo de pessoas, para que eles pudessem produzir frutos. E num determinado momento, quando o dono da vinha, primeiro ele mandou alguns servos, foram maltratados, depois mandou o próprio filho dele, também não foi bem recebido, e o Senhor então, o dono da vinha tirou o direito que eles tinham para poder dar frutos, tirou aquele direito que era deles e deu para um outro grupo de trabalhadores. Ele arrendou para um outro grupo, versículo 41, só adiantar. Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Sabe quem são esses outros trabalhadores? Somos nós. Irmãos, o Senhor arrendou a vinha dele para nós. Hoje nós temos a honra de poder servir a Deus. Servir a Deus é uma honra. Antes esse direito não era nosso. Mesmo que nós quiséssemos, nós não poderíamos. Mas hoje o direito é nosso. A vinha nos foi arrendada. Todos nós podemos cooperar, todos nós podemos servir, todos nós podemos pregar o Evangelho. Louvado seja o Senhor. E o que o Senhor espera de nós? Que nós produzamos fruto. Amém? E aqui diz, fala também da importância de não perder tempo. Nós temos que produzir frutos. Amém? E, por último, quero ler com os santos, capítulo 6 do livro de Hebreus, versículos 9 a 12. Irmãos, quem quer reinar? Quem quer receber esse salário? Que tal? Vamos trabalhar? Vamos cooperar com o Senhor? Dentro das nossas possibilidades? Você acha que o Senhor não conhece a sua limitação? Você acha que o Senhor não sabe da sua dificuldade? O Senhor sabe da minha dificuldade. O Senhor sabe da minha limitação. Mas o Senhor sabe também que eu e você podemos contribuir com alguma coisa. Que de alguma forma nós podemos cooperar com Ele. E é exatamente isso que o Senhor espera de nós. O Senhor não espera mais do que aquilo que nós podemos dar. Amém? Se o Senhor nos contratou, talvez eu e você não vejamos o porquê, mas Ele consegue, ao olhar para nós, Ele diz: você tem potencial, tem algo que você pode fazer, eu conto com esse algo. Irmãos, o Senhor conta conosco. Hebreus capítulo 6, versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Quem quer herdar as promessas? Então vamos servir até o fim. Vamos produzir frutos. Louvado seja o Senhor.